caros ouvintes, são 9 da manhã num dia encoberto em Lisboa. Acordamos hoje com uma péssima notícia. Começou a guerra. Sim, ouviram bem? Todos os nossos filhos e netos deixam as suas terras e lares, braços de suas mães e de seus amores, alguns deles o único sustento de sua família. Esta guerra que começou será para proteger as colónias descobertas pelos nossos navegadores Diogo Cão e Bartolomeu Dias, que ocupamos há séculos e aproveitamos as suas matérias-primas únicas. O nosso interesse pelo continente africano tem vindo a aumentar cada vez mais graças ao ouro, cacau e café e frutas exóticas. Quando o Brasil se tornou um país independente, perdemos o vasto e rico território, levando Portugal a focar as atenções apenas nas províncias africanas. No final da Segunda Guerra Mundial, quase todas as colónias europeias foram conquistando a sua independência. Não obstante, Portugal, no início dos anos 60, ainda possuía um vasto império colonial. Em 1955, quando Portugal se tornou membro da ONU, a nova ordem internacional instituída pela Carta das Nações Unidas exigia aos países colonizadores que concedessem autonomia às suas colónias. Ou seja, defendia o princípio de que todos os povos têm direito à autodeterminação. Os Estados Unidos da América, em conjunto com vários países europeus, ofereceram uma proposta de 90 milhões de euros a Portugal, mas Salazar e o seu governo recusaram. Existe uma razão para toda esta insistência da parte do governo a não vender Portugal. Encontramos-nos numa fase de crise, pois as nossas colónias são o nosso sustento. Os colonos, em conjunto com o movimento de libertação devido à intensa escravatura imposta pelos portugueses e à independência de colónias vizinhas, iniciou uma retaliação pela sua libertação. Salazar ordena assim a deslocação dos nossos soldados, que se pensa que sejam por volta de 30 mil, de barco, na esperança de existir um regresso. Continuaremos a informar as notícias mais recentes, mas agora deixamos-vos com Dreaming de Johnny Burnett. Bons dias, caros ouvintes. São 9 horas da manhã de 16 de junho. Está um dia pouco movimentado em grande parte do país, uma vez que grande parte dos cidadãos ainda luta na guerra do ultramar. Hoje temos um convidado muito especial aqui connosco, que participou neste combate. António Júlio Fernandes, soldado que com apenas 21 anos foi recrutado para ir lutar para Angola, terra esta cuja ele não tinha conhecimento algum. Após os 2 anos mais duros da sua vida, este regressa com a sua história, que relata a situação em que se encontrava. Bom dia, Sr. Júlio. Antes de mais nada, obrigado pelo serviço prestado por si, em honra do nosso país. Diga-nos, quais foram as sensações que surgiram quando recebeu a notícia que uma guerra tinha implodido nas colónias e tinha sido recrutado? Primeiro de tudo, obrigado por me receberem e por me deixarem partilhar a minha história com o mundo. Em resposta à sua pergunta, tenho a dizer que provavelmente aconteceu à maioria. Medo e ansiedade foram os primeiros sentimentos a aflorar. Sentimentos esses que me levaram a considerar a seguir o conselho do meu pai e fugir para a França, local onde ele se encontrava emigrado, mas após várias horas de reflexão, o pensamento de não poder regressar a Portugal tornou-se visivelmente mais forte, fazendo com que eu abandonasse a ideia. E como foi o primeiro contacto com a terra angolana? Inesperada, quer dizer, antes de ser posto nas linhas da frente, estive 8 dias num grafanil, que para quem não sabe é uma espécie de ferroviária do caminho de ferro de Luanda, que serve o município de Kazenga, em Angola. Nesses 8 dias que lá estive, fiquei surpreendido pela positiva, com a beleza da terra. Era como um mar de rosas. Se tivesse de nomear a sua pior experiência na guerra, qual seria e porquê? Essa é uma pergunta difícil de responder, uma vez que tive duas, partilho o primeiro lugar. A primeira foi logo a seguir à saída do grafanil. Fui relocado para uma fábrica de farinha, e durante uma noite a garagem da fábrica foi a minha cama. A outra foi uma ocasião onde eu e os meus companheiros
nós estávamos a morrer de fome e num golpe de sorte encontramos uma bananeira que sem hesitar trepámos. No fim de termos saciado a fome, reparámos que a bananeira tinha sido armadilhada com minas, que até hoje ainda não sei como não explodiram. Ok. Em termos gerais, sente que a guerra o mudou? Sim, é claro, esta guerra deixou-me completamente diferente mentalmente, acontecendo às vezes até ter episódios de stress que me fazem realizar coisas sem pensar. Por exemplo, há 2 meses atrás tive um episódio de sonambulismo que me fez quase ter pegado fogo a casa dos meus pais enquanto dormia, não fosse eles terem-me impedido. Ok. Sr. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por ter participado nesta entrevista e pelo serviço que prestou à pátria. Tudo bom para si, para os seus? Ora essa, o prazer foi todo meu. Para os ouvintes lá em casa, espero que tenham gostado da entrevista e agora deixo-vos com She Loves You, dos The Beatles. Bom dia, caros ouvintes, são 9 da manhã, num dia solarengo. Temos uma notícia importante e urgente a passar ao povo português, mas para isto vou passar a palavra a um especialista na matéria. O palco é seu, doutor. Muito obrigado, é um prazer ser convidado para esta transmissão. Caros ouvintes, hoje obtivemos uma notícia sobre um aumento exponencial em casos de sífilis no nosso querido Portugal. Para quem não sabe o que é, a sífilis é uma doença provocada por uma bactéria que tem por nome Treponema pallidum, desenvolvendo-se em 3 fases, uma fase primária, uma fase secundária e uma fase terciária ou tardia. Apresenta manifestações variáveis, entre elas manchas no corpo, febre e um bastante mal-estar, e que pode apresentar uma fase latente entre estas, isto é, uma fase sem sintomas. Tenham bastante cuidado. A sua principal via de transmissão é sexual, mas também apresenta uma transmissão hereditária. Podemos apurar um aumento acentuado da doença em soldados portugueses regressados da guerra nas nossas colónias, devido ao facto de esta apresentar um grande número de casos no continente africano e a sua envolvência com civis desta região. Ao ser uma doença também transmissível hereditariamente, existe uma grande predominância nas nossas crianças que gradualmente está a aumentar. Outra causa bastante preocupante e que leva a um grande contágio da doença no nosso país é a prostituição e a falta de higiene e cuidados, que a maior parte do nosso povo não tem, potencializando a propagação desta. No ano de 1943, o Sr. Mahoney demonstrou que um antibiótico, designado por penicilina, atua em todas as fases da sífilis, diminuindo e destruindo a bactéria responsável. Através desta descoberta, obtemos nos dias de hoje uma cura com uma taxa de sucesso bastante grande. Apelamos à população com sintomas que se deslocam ao hospital, pois tivemos a informação que muitos indivíduos que contraíram a doença, por ser considerada vergonhosa pela nossa população, não se deslocam aos devidos tratamentos. Podemos diminuir os casos desta infecção se todos nós cooperarmos. Por um Portugal melhor. Muito obrigado, doutor. Portugal, estas são as palavras do dia: higiene e contraceptivos. Mas por agora deixo-vos com I'm a Believer de Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Bom dia, caros ouvintes, são 9 da manhã e está um dia solarengo. Temos uma importante informação para vós, povo português. Esta será transmitida neste momento por Salgueiro Maia. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação
o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento, que com o apoio do povo português está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. Esperamos assim mais notícias das Forças Armadas para continuarmos a informar todos vós. Por agora deixo-vos com Excuse Me de Júnior. Viva a liberdade! Bom dia, caros ouvintes, são 9 horas da manhã e está um dia alegre em Portugal. Podemos hoje celebrar a liberdade, um país de democracia e saber o que é ser livre. As Forças Armadas ordenaram hoje a retirada dos nossos filhos e netos das colónias. Estes irão brevemente voltar para as suas famílias e lares. Foi também ordenado o cessar-fogo em todas as colónias. Finalmente, a independência de todos os povos invadidos e torturados por Salazar e o seu governo foi atingida. Espera-nos um futuro próspero e grandioso, pois começa uma nova época, a época da esperança. No momento deixo-vos com Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. Viva a liberdade! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.